Marcos 4, 35 e diante. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Glória a Deus. Amém? Vou ler o 40. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Glória a Deus. Amém? Você possa sentar aplaudindo ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, como eu falei para os irmãos, Deus tem falado muito ao meu coração em relação à fé, a relação a acreditar na palavra do Senhor, acreditar naquilo que está sendo ministrado aos nossos corações. E a palavra de Deus, você lendo alguns versículos atrás, você vê Jesus Cristo ali pregando, Jesus Cristo falando ali as parábolas ali à beira-mar para aquela multidão. E creio que foi um dia exaustivo para o Senhor Jesus, que após pregar à beira-mar da Galiléia, convidou os seus discípulos a atravessar para o outro lado, irmãos. Glória a Deus. E nessa jornada, glória a Deus, pelo mar da Galiléia, há algumas lições que, se a gente aprender e aplicar em nossas vidas, eu creio que é bênção, irmãos. Glória a Deus, é bênção. Tem algumas lições aqui nessa mensagem que eu creio que Deus quer falar conosco e nos ensinar nesta manhã. Glória a Deus. E à medida, irmãos, se identificando com essa palavra de Deus, à medida qual nós navegamos na nossa vida, rumo às promessas do Senhor, rumo ao desconhecido, porque não conhecemos ainda, não tomamos posse ainda daquilo que Deus colocou, falou aos nossos corações. Da mesma maneira ao qual esses discípulos passou, por aquele vento, por aquela adversidade, a mesma coisa acontece nas nossas vidas. Glória a Deus. Jesus Cristo, Ele nos promete, Ele nos garante vida na presença dEle, rumo à salvação. Mas mediante, irmãos, essa jornada de fé, porque é uma jornada de fé, porque nós não andamos por vista, nós como servos do Senhor, nós andamos por fé. Glória a Deus. Acontece adversidade, problemas, e quantos desistem em meio à adversidade? O Senhor Jesus fala muito claro aos nossos corações, fala ao meu coração nessa manhã. Quantas das vezes, em meio às dificuldades, aos problemas, nós desistimos, sendo que o próprio Jesus, Ele nos chamou para essa caminhada, como fez com os discípulos. Foi Jesus Cristo que chamou eles para passar para o outro lado. E muitas das vezes, irmãos, nós achamos que as adversidades, os problemas, muitas das vezes é para nós perecer, vão nos destruir.
E muitas das vezes nós desistimos. Mas, irmãos, eu creio que nas adversidades é a oportunidade da gente crescer na presença dEle. É a oportunidade que o Senhor nos dá para nos ensinar a desenvolver a obra dEle, desenvolver algo daquilo que Deus colocou no meu e no seu coração. Porque muitas das vezes, irmãos, mediante as promessas do Senhor, nós ficamos muito sossegados, porque o Senhor está no barco, porque Deus está no barco, e mediante, né, a caminhada com Cristo, Jesus Cristo falou que Ele nos chamou para essa caminhada. Vamos ficar tranquilos, porque não vai acontecer nada. Mas muitas das vezes o Senhor vai cumprir aquilo que Ele falou aos nossos corações, mas é preciso mudança. Muitas das vezes até mudar de estratégia, e o Senhor nos dá a oportunidade mediante, irmãos, as adversidades, mediante ao problema. Porque muitas das vezes, irmãos, nós precisamos sair do nosso mundo que nós fizemos, precisamos, né, o famoso sair da caixa. Glória a Deus. Não fugindo da palavra do Senhor, mas só para ilustrar. Eu não sou muito de contar história, mas eu lembro ali eu creio que os irmãos conhecem a história do sábio ali e do aprendiz. Glória a Deus. A qual eles foram para um vilarejo, um lugar distante, e ali eles conheceram uma família, né, um pai ali com vários filhos, a esposa. Não sei se vou contar da maneira certa, mas vou contar do meu jeito. E ali a história conta que esse sábio chegou ali com o seu aprendiz e viu aquela família tão pobrezinha. E ali eles conversam com aquele pai de família e perguntam: olha, como que você, né, sustenta a sua família, né, tantas crianças aqui, né, como que você faz para se sustentar naquela casa, né, naquele lugar, aquela casa pequena, simples? E ali aquele pai de família, ele fala: olha, nós temos uma vaca, né, nós temos uma vaquinha, e é dela que a gente tira nosso sustento, dela que a gente tira leite e fazemos um pouquinho de queijinho para nós aqui, nós nos sustentando através dela. E ali aquele servo observando o que aquele pai de família estava falando, e se despede daquela família, chama ali o seu aprendiz e vai embora. E no meio do caminho, o sábio, o aprendiz, está passando por um lugar e vê a vaca daquela família. E aquele sábio chega para o seu aprendiz: ó, pega essa vaca e joga no precipício. E aquele aprendiz ali, ele fica indignado, falou: mestre, mas como? É o único sustento daquela família tão simples, eles vão morrer de fome. Ele falou: rapaz, me obedece, joga essa vaca no precipício. E ele ali com o coração partido, vai, pega aquela vaca e joga no precipício. E vai embora junto com o sábio, com o coração triste, partido, indignado com a decisão do seu mestre, do seu senhor. E eles vão embora para a sua cidade, e os anos passam, o sábio morre, mas aquele servo fica com aquilo, passou anos e anos remoendo aquilo, e ele decide voltar naquele vilarejo, naquela cidade. Falou: não, vou voltar porque vai que hoje eu consigo, né? Já sou mais velho, consigo ajudar aquela família, porque o que o meu mestre fez foi errado, mandou matar aquela vaca. E a história conta que eles voltam àquela cidade ali, ele volta àquela cidade e chega bem naquele local, não encontra mais aquela fazendinha. No lugar tem uma fazenda enorme, bonita, e ele ali fica triste, fala: poxa, né? Com certeza tiveram que vender, foram embora, porque meu mestre mandou acabar com o único sustento. E ali tem uns jovens bonitos ali na frente ali, e eles, né,
pergunta: olha, moço, eu queria saber de uma família que morava aqui há muito tempo. Ele falou: que família? Não, há muitos anos eu vim aqui, que o meu mestre tinha uma família assim, tal, tal, tal. Aí o rapaz falou: rapaz, você quer falar com o dono da casa? Aí ele falou: não, eu quero falar então. Mas quem sabe ele não tem informações dessa família, eu posso ir atrás dessa família. E ele chega ali, encontra um senhor forte, senhor já bem de idade, e começa a perguntar: olha, eu vim assim tal, 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 alguns anos atrás com o meu sábio, e tinha uma família assim, que vivia de uma vaca tal. Ele falou: não, sou eu aquele senhor. Ele: você? Ele falou: não, sou eu. Ele falou: mas vocês viviam tão assim, e tinha uma vaquinha. Ele falou: não, então lembra aquela nossa vaca? Ele falou: não, eu lembro. Então aquela nossa vaca, ela sumiu, ela se perdeu, caiu no precipício. E a gente entrou em grande desespero, porque era o único sustento que a gente tinha. E a partir disso, a gente começou a fazer outras coisas. A gente começou a perceber que a gente tinha outras habilidades, e a gente só vivia daquela vaquinha. Então a gente começou a plantar legumes, começou a comprar outros bichos e desenvolver, e a gente descobriu o nosso talento. E a gente foi abençoado e hoje estamos aqui. Aí ele entendeu o porquê que o sábio mandou matar aquela vaca. E muitas das vezes é assim nas nossas vidas, meus irmãos. Glória a Deus. Às vezes a gente fica estagnado ali numa situação, passando por uma situação porque a gente, como diz, claro, nosso moedinho, nós temos medo da mudança muitas das vezes. Mas é verdade, meus irmãos. Às vezes o medo, trava a gente, às vezes o medo impede o nosso crescimento. Porque às vezes a gente está acomodado ali, no nosso mundo, nada acontece, nem de ruim, nem de bom, mas então está ali, está bom, mais ou menos, já serve. Sendo que Deus tem coisa melhor para nossas vidas. Quando Deus já falou que Ele está no barco, e Jesus Cristo estava dormindo assim, como que se Jesus Cristo estivesse falando: não, eu posso dormir sossegado, porque eu já ensinei aos meus discípulos, eu já implantei fé no coração deles. Então, se algo acontecer, eles, não que eles não precisam de mim, mas eles conhecem a minha palavra, eles me seguem, eles vão saber tomar a decisão correta. E Jesus Cristo, Deus nos deu o talento, meus irmãos. Mas precisamos muitas das vezes desenvolver aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Glória a Deus. E como eu falei para os irmãos, por esses dias Deus tem falado tanto isso ao meu coração, em relação, a deixar o medo de lado, deixar a vergonha de lado e fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. É viver, irmãos, o extraordinário da parte de Deus. Glória a Jesus. Quantas das vezes, irmãos, um pai de família, um jovem, vamos colocar um jovem adolescente, às vezes, quer viver um extraordinário, uma diferença na vida, e muitas das vezes faz um curso, corre atrás, mas muitas das vezes deixa que a oportunidade chega à sua casa. Chega a mensagem ali no seu WhatsApp, uma oferta de emprego, mas muitas das vezes, irmãos, tem que correr atrás, porque Deus já capacitou, Deus já deu as ferramentas na mão, mas precisamos desenvolver, precisa correr atrás. Eu lembro uma vez que meu irmão, ele chegou para falar comigo, ele falou que ele estava numa fila de procurar emprego de vigilante, e ali tinha várias pessoas ali naquela fila, e tinha um rapaz ali também, e o rapaz conversando com meu irmão falou assim: quanto tempo você tem de vigilante? Eu tenho não tenho experiência não, mas tem curso? Ele falou para o meu irmão: não tenho curso não, mas o meu irmão falou assim: não, mas aqui é só quem tem curso. Ele falou: não, eu não preciso fazer o curso não, Deus vai preparar para mim. E ele saiu frustrado, foi embora, porque realmente ele não tinha curso, não tinha o preparo. E às vezes assim, meus irmãos,
Deus tem oportunidade, tem bênção para nossas vidas, mas precisamos colocar fé em ação, praticar. Precisamos, fazer o curso do Senhor, que é viver a palavra dele. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz, irmãos, que Jesus convida os discípulos a partir para o outro lado. Jesus estava cansado, enfadado, porque foi um dia exaustivo, um dia de pregação, e eles vão com Jesus Cristo. A palavra diz que outros barcos o acompanham, mas dá-se a entender que só tinha os discípulos e Jesus naquele barco. Glória a Deus. E como eu falei para os irmãos, eu creio que aqueles discípulos foi com o coração tão tranquilo, tão sossegado, que Jesus Cristo estava dormindo até um momento, até antes de começar a tribulação ali, o vento, a agitação do mar, eles não incomodaram o mestre. Glória a Deus. Mas Jesus Cristo, irmãos, diz, glória a Deus, que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Jesus Cristo não falou, irmãos, Ele nos chamou, mas não falou que seria fácil. Não falou que seria, o mundo, não falou que o mundo seria um morango, igual as pessoas falam hoje, que não ia ter ausências de problema. Glória a Deus. Mas Ele falou, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E muitas das vezes, irmãos, é pregado um evangelho totalmente ao contrário, que se você for para Cristo, nada de errado vai acontecer, que não teremos aflições, que não teremos problema, irmãos, e isso é muito perigoso, porque quando é pregado um evangelho assim, o primeiro problema, a primeira adversidade, as pessoas desistem, as pessoas saem porque pensou, não, que eu vou servir a Cristo, não vai ter problema nenhum, e aí, meus irmãos, desiste, porque a palavra realmente não foi implantada no coração. E Jesus Cristo aqui, irmãos, olha como Jesus Cristo, Ele prepara os seus servos, Ele prepara, Ele ensina e depois traz uma lição, traz a prova. Você vê que Ele estava pregando ali à beira-mar, falando algumas parábolas, e uma das parábolas que me chamou a atenção foi a palavra do semeador. Glória a Deus. Vamos ler aqui, meus irmãos, só as duas partes que me chamaram a atenção, para os irmãos entenderem. Glória a Deus. O Marcos 4, versículo 5. E outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. Aqui, depois, irmãos, ele vai explicar para os discípulos essa parte da palavra. E ele fala aqui, semelhantes são esses semeadores em solo rochoso, a quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros semeadores entre os espinhos são aqueles que ouvem a palavra, os cuidados do mundo, a fascinação, a riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficam infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60, 100 por um. Glória a Deus. E aqui, irmãos, aquele que foi semeado em solo rochoso, ouve a palavra, como eu falei semana passada, e receber a palavra do Senhor. Recebe com alegria a palavra de Deus. Recebe a palavra, Deus está falando, Deus vai te abençoar, Deus fala as promessas, recebe com alegria. Mas quando vem a adversidade, glória a Deus, esmorece. Quando vem os escândalos,
Ah, porque a igreja está assim, porque a igreja tal está assim, ah, não vou permanecer firme, ah, não vou ficar lá, não vou fazer isso, aquilo, e não fica firme, forte na presença do Senhor. Glória a Deus. E é um grande perigo, meus irmãos, sabe, eu tenho que viver o extraordinário de Deus na minha vida. Vocês têm que viver o extraordinário de Deus na vida de vocês. Não se baseado, irmãos, nós não devemos viver baseado na vida dos outros irmãos. Glória a Deus. Porque, irmãos, é bíblico. A palavra de Deus fala que é lícito vir os escândalos. E vai. A todo momento, irmãos, enquanto Jesus Cristo não voltar, a todo momento nós vamos ver, sabe, servos de Deus até dando maus testemunhos, fazendo coisas erradas, mas a nossa confiança, o nosso coração tem que estar na palavra de Deus. Irmãos, e eu fico muito preocupado. Por quê? Porque muitas das vezes nós não vivemos a palavra do Senhor por causa disso, porque como está o nosso coração? Porque, irmão, nós ficamos tão preocupados com o irmão A, com o irmão B, com o irmão C, que deixamos de viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. Irmãos, o que tem de servos do Senhor que fica numa igreja uma semana, uma igreja em um mês, outra igreja um ano, e fica assim, para lá, para cá, por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, vive como essa parábola. Porque como que se não tiver, a palavra do Senhor não tivesse enxertada mesmo no seu coração? E muitas das vezes, irmãos, Deus tem promessa. São pessoas cheias de dons espirituais, pessoas, sabe, afiadas na palavra de Deus, mas não se firma em lugar nenhum. E isso é preocupante, é muito crítico, é muito, sabe, e é preocupante, porque não vive o extraordinário de Deus na sua vida. E isso é preocupante, meus irmãos. Sabe, eu não posso, Deus fala todos os dias no meu coração. Eu não posso viver a minha vida com Deus baseado na vida de outros irmãos. Eu não posso, irmãos, porque Jesus Cristo vai voltar, e eu vou estar assim, cocheando em dois pensamentos. Eu não vou se firmar em lugar nenhum. Glória a Jesus. E é a mesma coisa, meus irmãos. Poxa, quantas das vezes a gente vamos trabalhar num lugar, numa empresa, que tem pessoas ruins, tem pessoas falsas, tem pessoas que fazem as coisas erradas, e a gente simplesmente não vai lá e pede as contas por causa disso, porque a gente sabe que o sustento da nossa família depende de nós, não depende do nosso colega de serviço. Glória a Jesus. Quando a gente vai no médico, tem médicos lá às vezes que não são médicos bons, né, profissionais. Assim, quantas pessoas vão no médico, às vezes saem reclamando, não vou lá por causa que esse médico não me deu isso, não me deu aquilo, não fez. A gente deixamos de ir no médico? Nós vamos, porque nós que temos que cuidar da nossa saúde, e muitas das vezes nós fazemos diferente com a obra do Senhor. Glória a Deus. Deixamos de viver aquilo que Deus tem para nossas vidas, por causa de outras pessoas, por causa de testemunho de outras pessoas. A gente tem que olhar, irmão, para Cristo. Jesus Cristo, Ele não nos decepciona. Se os irmãos olharem para mim, eu vou decepcionar os irmãos. Se olhar para o Hélito vai decepcionar. Algum momento da minha vida, da sua vida, nós vamos ver um no outro fraquezas. Algum momento nós vamos ver um no outro problemas. Mas devemos olhar para Cristo. Glória a Jesus. Aleluia. E no 38 aqui, irmãos. Glória a Jesus. E Jesus Cristo estava na polpa dormindo.
sobre o travesseiro. E eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, não te importa que perecemos? Glória a Deus. E quantas vezes, irmãos, em meio às adversidades, em meio às lutas, glória a Deus, nós olhamos para o Senhor, né, e perguntamos: Mestre, o Senhor não está me vendo? Glória a Deus. Mestre, por que tanto problema, Senhor? Não te importas, ó Pai, comigo? Não te importas, ó Pai, com a minha situação? Nós indagamos ao Senhor. Glória a Deus. Sendo que Jesus Cristo já falou: tende bom ânimo. Jesus Cristo já venceu por nós na cruz do Calvário. Glória a Jesus. E eles estavam olhando ali, irmãos, para a situação, glória a Deus, aleluia, e não, para Cristo. Jesus Cristo estava no barco. De maneira nenhuma Jesus Cristo ia deixar eles perecer. Mas Jesus Cristo, eu creio que estava confiando, apostando que aquela mensagem que ele tinha ministrado antes tinha feito efeito no coração deles. E é um tal, irmãos, de ensinar, de colocar Jesus contra a parede. Eu creio que os irmãos todos já ouviram pessoas ensinando você a colocar Deus contra a parede. Ah, Senhor, eu estou te servindo, eu te acertei, eu não aceito isso na minha vida. Quem somos eu e você, irmãos, para falar que não aceitamos? Nós temos que falar para o inimigo, sim. Olha, eu não aceito você na minha vida, eu não aceito você querendo trabalhar na minha vida. Sim, o inimigo sim. Mas o querer e a vontade de Deus, irmãos, nós devemos aceitar e confiar e viver a palavra de Deus. E quantas das vezes nós olhamos e conversamos com pessoas que falam que Deus os abandonou? Glória a Deus. Que Deus, glória a Deus, não liga para ela. Aonde está Deus? Deus está por perto. Deus está do lado. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei qual foi o diálogo ali que Natanael teve com Deus ali debaixo da figueira. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, quando teve encontro com ele, falou que estava observando ele, estava vendo, estava ali, do lado. E Jesus Cristo, meus irmãos, Ele não nos abandona. Eles têm visto a minha situação, a sua situação. Glória a Deus. Jesus Cristo está no barco. Jesus Cristo, irmãos, me chamou, chamou você para uma caminhada com Ele. Aleluia. Ele não vai desamparar. Foi Ele quem chamou. Ele se responsabiliza. Será, irmão, que Ele é um irresponsável? Não. Jesus Cristo não é o homem. Jesus Cristo cumpre com aquilo que Ele prometeu para nossas vidas. Ele que nos chamou para o ID, irmãos, não fui eu, não foi pastor nenhum. Ele que chamou para o ID, Ele se responsabiliza. Glória a Deus. Ele jamais vai nos abandonar. Hebreus 15. Glória a Jesus. Hebreus 13, amém? Eu não vou falar que foi pegadinha, que não foi não. Eu que fui errado. Hebreus 13, 5, amém? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiamente: o Senhor é meu auxílio, não temerei.
o que poderá me fazer o homem? Glória a Deus. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Glória a Deus. É a palavra do Senhor que diz, meus irmãos, não é eu não. O Senhor não te abandona. O Senhor, irmãos, Ele sabe que foi Ele que te chamou. Glória a Deus. E Ele se responsabiliza. Glória a Deus. Jesus não é como o homem, irmãos. O homem muitas das vezes promete, te chama para uma obra, te chama para fazer algo, e no momento da angústia, das aflições, aí Ele, te deixa fora. Ontem eu passei por uma situação, olha que tremendo. Ontem eu passei por uma situação bem complicada. Ali eu fiz uma corrida, eu esqueci que eu tinha deixado o meu celular para aceitar corrida de levar objetos, né? De entrega. E ali me chamou, fui no Lavras ali. Aí quando cheguei, era um enfeite, né, de festa. Aí na hora eu olhei assim, poxa, não é passageiro? Aí depois que eu fui ver no aplicativo, eu tinha chamado, tudo bem, encheu o carro lá de tralha, era coisa leve, mas meu celular está com um problema que na hora de tirar foto do produto, né, para enviar, que eu recebi, que eu vou levar para outro lugar, ele fica girando e não dá entrada. Aí na hora que eu coloquei, na entrada o pessoal estava fechando o salão, já estava indo embora, eu falei para a mulher, eu não estou conseguindo dar entrada aqui. Ela falou, não, quando eu chegar lá, você fala com a mulher lá, ela deixa você usar o celular, você dá. Eu falei, tudo bem. Mas chegou no meio do caminho, voltou tudo. Aí eu falei, e agora? Eles não estão mais lá no Lavras, não tem como eu voltar lá, porque tem que estar no local para poder dar entrada na mercadoria. Aí eu liguei para a mulher e falei, olha, eu não estou conseguindo dar entrada aqui, você, quando chegar lá, você cancela e manda o valor pro meu Pix. Ela, chega lá, você pede, você fala com a mulher lá, porque não fui eu que chamei e tal. Eu falei, tá bom. Aí fui, cheguei lá no local, aí chamei o pessoal e falei, olha, eu tô com um problema aqui, porque não consegui dar entrada, da saída, né, da mercadoria, e eu não vou receber. Tem como você cancelar com a mulher? Eu falei, mas não fui eu que pedi. Foi a moça lá que você enviou. Eu vou ligar para ela, aí você fala com ela. Aí ela ligou, me deu o telefone, eu falei, moça, como eu te falei, não consegui. Cancela aí para mim, por favor, e manda o Pix para mim. Aí sabe o que ela falou para mim? Culpa é sua, quem manda você fazer Uber sem internet? Ela falou assim para mim, não é culpa minha não, culpa é sua. Aí eu falei assim, amém, moça, amém. Deus abençoe sua vida. R$17 não vai fazer diferença. Aí o rapaz falou, não, ela não vai pagar? Eu falei, não, mas deixa que ele falou, não, o cantor pegou R$20, falou, aí ficou xingando a mulher lá, aí eu fui embora. É mesmo assim, irmãos, o homem é assim. Infelizmente o homem é assim. Se firma um compromisso, e ela tinha falado que não foi ela que tinha pedido, ela já mentiu lá. Ela falou, não, eu pedi, mas assim, não vou, se eu cancelar, não vai, eu falei, não, se cancelar, vai voltar para sua conta. Não, quem manda você mandar sem internet? Foi amém. Aí o rapaz me pagou, vim para casa, mas o homem é assim. Quantas vezes as pessoas firmam um compromisso contigo e na hora de honrar, não, mas foi você que firmou comigo, culpa é sua, o problema é seu. Eu falei, rapaz, mas você falou que se desse errado, você assumia comigo. Não, a responsabilidade é sua. Quantas das vezes, irmãos? Eu já passei por isso, quantas vezes já passei por isso? E é mesmo assim, meus irmãos, mas Jesus Cristo, Ele não nos abandona, aleluia, Ele se responsabiliza. Se Ele te chamou, me chamou para essa jornada de fé, meus irmãos, Ele se responsabiliza. Glória a Deus. O homem a todo momento nos decepciona, nos deixa triste, mas Jesus Cristo não. E se nossa palavra, irmãos, estiver firmada na rocha, como diz a palavra do Senhor, sabe, se nós realmente estamos vivendo a palavra do Senhor, irmão, homem e mulher não vai nos tirar da presença dele. Homem e mulher não vai nos tirar, porque
Nossa fé está em Cristo, está no Senhor, aleluia. Não está no homem, não está na mulher. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Versículo 39, meus irmãos. Isso, Marcos 4, versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Glória a Deus, aleluia. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalte-me, e emudece. E o vento aquieta e fez grande bonança. Glória a Deus. Porque quando Jesus Cristo, irmãos, Ele se levanta, aleluia, na nossa causa, para nos ajudar, irmãos, glória a Deus, sempre algo de bom acontece. Jesus Cristo, irmãos, Ele tem toda a autoridade. Jesus Cristo, Ele tem todo o poder nos céus e na terra para honrar com aquilo que Ele nos prometeu. Glória a Deus. Mesmo que faltem fé em nossos corações, irmãos, porque Jesus Cristo sabe que nós somos falhos. Jesus Cristo sabe, Ele sabe quem Ele chamou. Ele confia em nós o tempo todo sim. Mas Ele sabe, irmãos, que nós somos fracos, que nós somos falhos. E naquele momento, irmãos, que não houver mais força em nossas pernas, não haver mais palavras para dizer, para clamar, é aí, irmãos, que Ele entra em ação nas nossas vidas. É aí, meus irmãos, que Ele entra, aleluia, para nos dar a vitória. Porque Ele é fiel, glória a Deus. Toda autoridade está em Jesus, meus irmãos, glória a Deus. Mateus 28, 18, glória a Deus, aleluia. Em diante, amém? 28, 16 em diante. Mateus. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando ouviram, adoraram, alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou e lhes disse, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aleluia, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide por tudo, fazeis discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, toda autoridade foi dada a Jesus Cristo. Glória a Deus. Como se tivesse assim, toda autoridade foi me dada, né? Vai, faz a minha obra. Aleluia, porque no momento que vocês precisarem, eu não vou te abandonar, como Ele diz no outro livro, né? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus Cristo não nos abandona, irmãos. Aleluia, glória a Deus, porque Ele sabe aqui, entrou, a Bíblia fala que uns acreditaram e outros duvidaram, alguns duvidaram, mas mesmo assim Ele fala, aleluia, toda autoridade me foi dada, glória a Deus, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem não foi minha, a ordem é dele. Toda autoridade, aleluia, foi dada a Jesus Cristo. Aleluia. Eu vejo alguns irmãos falando que o inimigo tem poder. Ele pode ter, mas todo o poder só Jesus Cristo tem. Todo o poder só Jesus Cristo tem. Aleluia. Ele que dá a vida, Ele que tira a vida. Aleluia. Ele que dá, se Ele quiser tomar, Ele toma também, porque toda autoridade foi dada a Ele.
Toda autoridade veio da parte do Pai para Jesus Cristo. A quem temerei, meus irmãos? Aleluia. Por que temer mediante, aleluia, as adversidades, as provas, os problemas? Se toda autoridade foi nos dada, foi dada àquele que nos chamou. Toda autoridade foi dada para Ele. Sabemos, irmãos, que somos falhos. Oh Senhor, como somos falhos perante ao Senhor. Como somos falhos. Mas Jesus Cristo, irmão, é aquele que se compadece de nós. É aquele que nos entende. Aleluia. Ele morreu na cruz por nós. Aleluia. Ele nos entende, irmãos, porque quando Ele estava lá na cruz do Calvário, e os homens estavam ali praguejando, murmurando contra Ele, falando coisas, Ele olhou para Deus e falou: olha, Pai, perdoa. Ele não sabe o que fala. Mesmo assim, meus irmãos, mesmo assim, Ele vendo e tendo a certeza que nós não merecia, que Ele não merecia estar ali por nós, Ele olha para o Pai e fala: olha, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Aleluia. Jesus Cristo, Ele nos entende, meus irmãos. Mas temos que amadurecer na fé. Temos que amadurecer na fé todos os dias, irmãos. Eu peço ao Senhor: Pai, me dá fé. Senhor, acrescenta-nos fé, Senhor. Acrescenta em nossos corações, tira o medo. Porque, irmãos, nós vivemos hoje num mundo de incertezas. Num mundo que oscila, Uma hora está tão bem, outra hora as coisas caem. Vivemos um governo que felizmente não dá para confiar. Vivemos cercados de homens, de mulheres que mudam de pensamento a todo momento. Uma hora quer, outra hora não quer, uma hora vai, outra hora não vai. E Jesus Cristo, irmãos, Ele conhece a nossa situação. Mas devemos, irmãos, estar firmes e fortes na presença dEle. Precisamos amadurecer essa fé em nossos corações, irmãos. Precisamos todos os dias voltar a ter o compromisso do primeiro amor. Precisamos voltar a ter um sorriso no rosto de cristãos com certeza da salvação. Porque as adversidades vêm, meus irmãos. Eu sei disso. Quem não passa por fome, por prova, por luta? Quem não passa? Aleluia. Jesus Cristo, irmãos, só quer que nós amadurecemos a nossa fé. Ele só quer que a gente confie nele, irmãos. Glória a Deus, não é fazer barganha com Deus, não. Glória a Jesus. Semana eu tenho ouvido uma rádio, e é bom às vezes você ouvir algumas coisas para você ver como que as pessoas têm, levado o Evangelho. É um tal de voto, e tudo, irmãos, envolvendo grana, e que se você não fizer voto, Deus não vai te abençoar, e como se fosse uma barganha. Olha como o medo fica dentro do coração dessas pessoas. Eu imagino isso. Uma pessoa passar por uma adversidade e falar: não, eu tenho que fazer você não fazer voto, Deus não vai me abençoar. Se eu não fazer voto, Deus não vai. Irmãos, é bom fazer voto com Deus, Senhor, Pai, Senhor, mas Deus conhece o nosso coração, meus irmãos. Deus sabe o que está dentro do seu coração. Se realmente você está querendo fazer algo por Ele, ou se realmente só vai fazer se Ele te abençoar. E se Ele não fizer? Como foi pregado alguns tempos atrás, que eu ministrei. E se Ele não fizer? Se você fizer um voto com Ele e não acontecer, e aí? É um perigo tão grande, meus irmãos, é um perigo tão grande ministrar assim, ensinar assim, porque, irmãos, nós não sabemos o querer e a vontade de Deus. Sabe, se eu pegar e querer algo que para Deus não é, você sabe que para Deus não é bom, que Deus sabe que para minha vida isso não vai ser bom. Se Deus, irmão, se eu
pegar R$1 milhão e querer fazer um voto com Deus para receber algo que vai contra a palavra dele, que eu vou receber algo que vai contra aquilo que Deus quer. Deus vai fazer acontecer porque eu dei R$1 milhão. Irmãos, sabe, é cada coisa assim que eu vejo, é viver, irmãos, desculpa a expressão, mas é verdade. A gente vê muito essas coisas, né, em outras religiões aí que fazem trabalhos e oferendas para acontecer isso e aquilo, e as pessoas estão vivendo o evangelho assim, querendo barganhar com Deus. Como que eu amadureço, irmãos, na presença do Senhor desse jeito? Sendo que eu só vou servir a Deus na abundância. No dia da adversidade eu não vou servir a Deus, porque Deus não honrou com o voto que eu fiz com Ele. Que evangelho é esse? A gente vê o apóstolo Paulo, como o nosso irmão ministrou. O apóstolo Paulo só vivia em prova, só em problema. Quando não estava encarcerado, estava sendo chicoteado, e naufrágio, e picada de cobra, e isso e aquilo, e ele firme e forte, falando a todo, e passando por todas as adversidades, e não batendo no peito, falando, eu sou o maior dos apóstolos. Eu sou o menor. Eu sou o menor. Tanto que ele fala lá em Filipenses 4, né? Eu sei passar por tudo isso, Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque já tive fome, já apanhei, já passei frio. Posso todos, olha aqui, irmão, olha que fé madura do apóstolo Paulo. Que nós possamos, né, chegar a esse nível, por menos um pouco, dessa fé madura do apóstolo Paulo, a qual, irmãos, o próprio Cristo chamou ele. Não foi? Ele não ouviu as mensagens, né, como nós estamos ouvindo. O próprio Deus tratou com ele, que chamou. Olha a confiança, olha, até me arrepiou, olha a confiança que ele tem em Jesus Cristo. Se fosse outro, irmãos, tinha pulado fora. Porque quando ele era perseguidor de cristão ali, eu tenho certeza que ele não passava por tanta luta, por tanta prova, adversidade. Mas depois que ele deixou ali, né, de ser perseguidor de cristão, e começou a ser um servo do Senhor, levava a mensagem de Cristo da cruz, tudo que era mais difícil começou a acontecer na vida desse homem. Glória a Deus. E ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha que confiança, meus irmãos. Glória a Deus. Olha que confiança. Aleluia. Ele sabia, irmãos, em quem ele cria. Ele sabia que não eram as coisas desse mundo que ele estava correndo atrás. Era algo maior. Que Cristo tinha um plano maior para a vida dele, na eternidade. Como eu estava falando com um passageiro ontem, estava falando com um boliviano, ele falou que vai para alguns lugares, as pessoas têm preconceito, tal, conversando com ele, e eu falando ali para ele, é que as pessoas hoje acham que, parece que quando vai morrer, cada um vai para um lugar diferente, né? Cada um vai para um lugar diferente, e aquela coisa de querer ser melhor, maior do que o outro, aquela coisa que, porque você é estrangeiro, que você é preto, branco, não, sou melhor do que você, não. O apóstolo Paulo, ele nos demonstra isso, a simplicidade, a humildade na presença dele. Aí você vê uns debates de pastores, não sou nada contra, é benção, você aprende tanta coisa em debate, mas às vezes você vê o ar de sarcasmo, sabe, para o outro, mesmo que o outro não aceite aquilo que você está falando, mas peça para o Senhor ter misericórdia. E às vezes você vê que às vezes não é o tal de mostrar realmente a palavra de Deus, a verdade, mas é a necessidade de mostrar para o outro que sabe mais do que o outro, que é mais santo que o outro. Glória a Deus, aleluia. E todo o poder, irmãos, está com Cristo. Todo o poder, toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia.
E a palavra de Deus diz, irmãos, que Jesus Cristo, Ele desperta, acalma o vento, a tempestade, e ali, meus irmãos, Ele repreende os seus discípulos. Então lhes disse, versículo 40, por que sois assim tímidos? Como é que não tem fé? E as duas interrogações aqui, meus irmãos. Então lhes disse, por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? Aleluia. Jesus Cristo repreendendo os discípulos. E a gente sabe que não foi a única vez aqui que Jesus Cristo repreendeu, seus discípulos em relação à fé. Glória a Deus. E Ele fala para nós, irmãos, nesta manhã, porque somos tão tímidos. Glória a Deus. Por que não somos ousados? Por que não usamos a nossa fé? Glória a Deus. E como eu falei, meus irmãos, depois de todo aquele ensinamento que Jesus Cristo tinha dado sobre fé, sobre confiar na palavra, sobre guardar a palavra no coração, sobre a semeia ali, semear em solo forte, firme. E Jesus Cristo falou assim, não, eu creio. Diz a palavra que Jesus falou, não, agora eu posso dormir tranquilo, eu estou cansado, eu estou exausto, eu vou deixar os meus discípulos aqui e vou dormir tranquilo. E eu creio que Jesus Cristo queria que os discípulos usassem a fé na hora ali da tempestade. E Ele fala assim, meio que como se frustrados, porque são tão tímidos. Cadê a fé de vocês? Cadê aquilo que eu tenho ensinado? E eu creio, irmãos, que Deus, Ele permite, Nós passamos por adversidades, por problemas, porque como nós vamos exercer, irmãos, a nossa fé, se não passarmos por luta? Como vamos exercer a nossa fé, irmãos, se a gente não tem oportunidade de exercer, de colocar em prática? Confiar em Deus, confiar no Senhor. Glória a Deus, olhar para Cristo. A palavra de Deus diz que na outra tempestade, quando Jesus Cristo ali chega, próximo aos seus discípulos ali, todos ficaram espantados, achando que era um fantasma. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo fala, calma, sou eu que estou chegando. E Pedro, com toda a ousadia, fala, olha, Pai, se for o Senhor mesmo, me chama para me ter contigo. E a palavra de Deus diz, fala, vem então, Pedro. E Pedro vai. E no momento, eu creio ali que Pedro estava cheio de fé. Não, eu vou sim, o Senhor está chamando. E começou a andar em direção a Cristo. Mas a palavra de Deus diz que Pedro, ele deixa de olhar para Cristo. E a partir do momento, irmãos, que nós deixamos de olhar para Cristo, a gente perde. A gente começa a afundar na fé. O problema, irmãos, que nós vivemos muito pela razão. E eu oro a Deus, Senhor, tira isso do meu coração, Pai. Me ensina a ter fé. Nós somos muito ser humano, nós somos muito razão. Razão. Porque, irmãos, Pedro se deu conta que ele estava numa tempestade ali. Pedro se deu conta que ele estava fazendo algo impossível. Ele estava em cima do mar, sobre as águas. E ali eu creio que ele estava com os olhos tão fixos em Cristo. Ele estava com os olhos tão fixos ali, naquele que chamou ele, que foi Cristo que chamou, vem ter comigo. Ele estava tão cheio de fé, mas teve um momento que ele, para aí, será que isso está acontecendo mesmo? E olhou para a tempestade e começou a afundar. Glória a Deus. E Jesus Cristo repreende ali porque deixou de acreditar, homem de pequena fé, cata e levanta aí de novo. Jesus Cristo, irmãos, eles não dá essa autoridade como deu para Pedro.
Glória a Deus. A palavra de Deus diz que nós tivemos fé, irmãos, nós faríamos as mesmas coisas que Jesus Cristo fez, e até maiores. Mas precisa a gente se posicionar, ter fé, acreditar, porque foi Ele que nos chamou. Eu não sei, irmãos, o que aconteceu com os outros barcos, porque a palavra de Deus diz que foi o barco de Cristo e outros barcos acompanharam. Eu não sei se os outros afundaram, porque todos estavam na mesma tempestade, mas aquele que Jesus Cristo estava, ele não afundou. Glória a Deus. Mas eu creio que pode ter sido um pouco decepcionante ali para Cristo, porque ele queria que os discípulos tomassem conta daquela situação, porque ele fala, ele repreende eles aqui, né, porque são tão tímidos, porque não tem fé. Ele estava cansado, ele queria dormir, ele queria descansar ali um pouquinho. Glória a Deus. Você já viu uma empresa que o dono ali, quando ele abre uma empresa, ele coloca ali líder, coloca gerente, coloca encarregado, e cada um com a sua responsabilidade, porque ele não quer ter o peso todo para ele, porque ele sabe que é uma empresa grande, que seja grande ou pequena, mas ele delega funções, dá autoridade para algumas pessoas ali, para poder cuidar de determinados setores ali. E quando alguma coisa acontece naquele setor, ele não quer sair lá da casa dele para resolver, ele quer, porque ele deu autoridade para aquela pessoa resolver. E é frustrante para um chefe quando ele tem que sair da casa dele e resolver um problema que outra pessoa que ele paga para fazer aquilo não resolve. Para que ele vai ter um encarregado, um gerente, um supervisor, sendo que ele tem que resolver tudo? E eu creio que Jesus Cristo, ele olha para nós dessa maneira, fala, olha, eu dei autoridade para ele, para ela fazer isso, e ela tem que exercer a fé, eu dei as ferramentas, eu dei a palavra, eu mandei a palavra, agora ela tem que exercitar essa fé, ela tem que exercitar essa ferramenta. Quando eu era gerente de um restaurante, no começo foi difícil. Ali quando o Omar, um dos meus chefes, tinha alguma coisa, e eu chegava para ele, ele falava, Eri, calma, me chamava de Eri. Eu falava assim, calma. O que você vai falar? Aí eu falava o problema, eu falei, Eri, eu quero que você traga o problema para mim, mas eu quero que você traga a solução. Eu quero que você chegue para mim e fale assim, ó, está acontecendo isso, mas ó, eu vou fazer isso para resolver. Aí eu fui aprendendo. Aí depois que eu aprendi, sempre quando eu falava, ele falou, isso aí, meu mestre. Até hoje, às vezes mando mensagem para ele, falo meu mestre, que ele fala que eu ensinava algumas coisas para ele em relação à palavra. Mas assim, é isso que um líder quer, é daquelas pessoas que ele chama. É isso que Cristo quer de nós. Ele quer que, lógico, nós dependemos totalmente de Cristo, mas Ele nos dá a ferramenta, Ele nos dá essa autoridade, seja no serviço, seja em casa, seja na obra do Senhor. Ele nos dá essa autoridade, irmãos, e nós devemos exercer essa autoridade que Cristo nos dá. Ele que nos promoveu, foi Ele que nos promoveu a esse cargo de levar o Evangelho, de levar a palavra de Deus. Ele que nos deu esse cargo de pai, de mãe, de filho. Ele que nos deu de colega de serviço, de amigo de serviço. Glória a Deus. Ele que nos deu essa autoridade. Ele que nos promoveu. Para a gente, irmãos, pregar o Evangelho, para a gente ser pai verdadeiramente dentro de casa, para a gente ser mãe verdadeiramente dentro de casa, para a gente ser filho, para a gente ser amigo. Ele nos capacitou para isso, dentro da palavra dele. Irmãos, pensou se todos os momentos que nós tivéssemos a adversidade, o Senhor saísse lá do seu alto e sublime trono e fosse resolver os problemas para nós, como seria fácil. Irmãos, quando a gente tem um filho,
e a gente dá tudo de mão beijada para os nossos filhos. Desde pequenininho, filho chora, chupetinho. Filho chora, mamadeira. Filho cresce, chora, roupinha nova. Chora, celular. Chora isso, chora aquilo. Cresce. Rapaz, essa criança vai amadurecer alguma vez na vida? Nunca. Criança não lava uma louça, não lava um carro quando o pai pede. Criança não varre uma casa, não vai no mercado comprar um negócio para o pai, porque o pai que tem que fazer tudo, e que eu não sei, que eu choro se eu for. Irmãos, como que a gente vai? Nossos filhos vão amadurecer. Como vamos entregar ele para o mundo? Eu creio que Cristo pensa da mesma maneira. Cristo vai nos promovendo, irmãos, à medida que nós vamos crescendo na presença dele. Glória a Jesus. É mesmo assim. Cristo, irmãos, não cria filhos mimados na presença dele. Sabe? Que recebe tudo com mão beijada, Deus, irmãos, Cristo é um preço tão grande quando a gente pega a palavra do Senhor, que às vezes eu fico até com o coração ardendo. Eu lembro que semana retrasada, eu até falei com os irmãos que eu ministrei uma semana antes sobre ser cristão dentro da igreja e fora. E eu tô lá no centro, veio o mendigo e taca o carrinho no meu carro que eu tinha acabado de comprar. Paguei nenhuma prestação, arranha todinho atrás do carro, e a ira vem dentro do coração, vontade de falar. Aí é uma coisa tão instantânea, irmãos. Eu creio que os irmãos já viveram isso. Quando você fala de algo e você vive a situação, na hora que você vai se expressar da maneira que Deus não quer, vem a palavra no seu coração, como se fosse Deus. Já viu aqueles memes que Deus olha assim, o cara vai fazer, aí aparece, né? Mais ou menos assim, mas é dentro do coração que Deus fala. Peraí, você não estava pregando que tem que ser cristão dentro da igreja e do lado de fora? O que você vai fazer com o rapaz aí? Aí você respira fundo e fala, meu amigo, vai embora, Deus te abençoe. É mais ou menos assim. Irmãos, Cristo, Ele está no barco, mas Ele quer que nós exercemos a nossa fé. Glória a Deus. E para terminar, a palavra de Deus diz que os discípulos, irmãos, eles ficaram possuídos. 41, eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento, o mar, lhe obedece? Aleluia. É Jesus Cristo, irmão, Filho de Deus, né? O Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o autor da nossa fé. Glória a Deus, o que nos deu essa graça maravilhosa, irmãos, aquele que nos chamou, aleluia, que nos chama todos os dias para se colocar de pé na presença dele, como nós lemos agora, aquele que tem toda a autoridade debaixo da terra e acima dos céus, aleluia, para dizer, olha, eu te dei isso, eu te mandei, né? Não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo. Glória a Deus, é esse, irmãos, autor e consumador da nossa fé, que fala para mim e para você hoje, se levanta na presença dele e acredita, aleluia, que as adversidades vêm, as lutas vêm, glória a Deus, mas ele pede para a gente ter bom ânimo, aleluia, e acreditar, porque ele já venceu o mundo na cruz do Calvário, irmãos, por mim e por você, aleluia. E você vai, aleluia, no momento que você receber a bênção, a vitória, você vai falar no coração, né? Olha, quem é esse Deus que eu sirvo? Porque eu estava num problema tão grande, num adversário tão grande, e Ele me deu a vitória, para a honra e glória do nome dEle. Amém, meus irmãos? E as palmas que louvem ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.